Ganhar na janela de transferências é diferente de conquistar troféus reais. Clubes ingleses gastaram muito, contrataram grandes jogadores e animaram a todos. Aí a temporada começou e tudo desmoronou. Hoje vamos relembrar 7 vezes. Um clube inglês venceu a janela de transferências e transformou isso em um desastre completo. Vamos lá, Manchester United 2017-18, comecemos pelo Manchester United. No verão de 2017, José Mourinho montava seu time, enquanto o United gastava muito. Eles compraram Romelu Lukaku do Everton por 75 milhões de libras. Essa foi uma contratação de peso. Lukaku havia marcado 25 gols na Premier League e o United buscava um atacante comprovado. Eles também trouxeram Nemanja Matic do Chelsea por 40 milhões de libras. Matic era vencedor da Premier League e conhecia totalmente o sistema de Mourinho. Depois veio Victor Lindelof, do Benfica, por cerca de 30 a 40 milhões. Zagueiro sueco muito bem avaliado, visto como o futuro da defesa do United, animava os torcedores. Esse parecia um elenco para ganhar o título, mas a temporada não saiu como planejado. Sim, o United foi vice na Premier League, mas ficou 19 pontos atrás do Manchester City. Eliminados pelo Sevilla nas oitavas da Liga dos Campeões, também perderam a final da Copa da Inglaterra para o Chelsea. Pelo dinheiro gasto e pela qualidade dos jogadores contratados, foi decepcionante. Lukaku começou bem, mas caiu muito de rendimento na segunda metade da temporada. Matic já parecia além do auge em dezembro e Lindelof foi instável, levando anos para se firmar. Em janeiro de 2018, o United agravou a situação ao contratar Alexis Sanchez do Arsenal em uma troca. Sanchez se tornou uma das piores contratações da história da Premier League, ganhando 560 mil libras por semana e marcando apenas 5 gols em 45 jogos. O United brilhou na janela de transferências, mas decepcionou na temporada. Mourinho foi demitido no ano seguinte, e a maioria dessas contratações é vista hoje como erros caros. Chelsea 2020 e 2023. O Chelsea em 2020 e 2023 elevou ainda mais seus gastos. Isso não foi só vencer a janela de transferências, foi quebrar todos os recordes. O Chelsea gastou mais de 600 milhões de libras nas janelas de verão e janeiro. Pense nisso, 600 milhões de libras. No verão de 2022, contrataram Raheem Sterling do Manchester City por 475 milhões de libras. Kalidou Koulibaly veio do Napoli por 34 milhões. Marc Cucurella custou 62 milhões do Brighton. Wesley Fofana veio do Leicester por 70 milhões de libras. Pierre-Emerick Aubameyang chegou do Barcelona por 12 milhões de libras. Eles também adicionaram Kane Chukwuemeka, Gabriel Slonina e Denis Zakaria por empréstimo. Janeiro de 2023 chegou e o Chelsea enlouqueceu. Eles compraram Enzo Fernandes do Benfica por 106 milhões e 800 mil, batendo o recorde britânico de transferências. Mikhailo Mudryk custou até 89 milhões de libras do Shakhtar Donetsk e Noni Madueke foi 29 milhões de libras do PSV. Benoit Badiashile custou 35 milhões do Mônaco. João Félix veio emprestado do Atlético de Madrid e Davi Datro Fofana custou 10 milhões de libras ao Molde. Todos pensaram que o Chelsea teria um super time, mas a temporada foi desastrosa. O Chelsea terminou em 12º lugar na Premier League, 12º para um clube que gastou 600 milhões de libras, e isso é um desastre absoluto. Demitiram Thomas Tuchel em setembro, contrataram Graham Potter e o demitiram em abril. O time não tinha identidade, química ou plano. A maioria dessas contratações fracassou, Mudryk não conseguia marcar, Cucurella ficou no banco, Koulibaly saiu. Após uma temporada, Aubameyang mal jogou, Badiashile se machucou, Félix voltou para o Atlético. Foi um caos do começo ao fim. O Chelsea venceu a janela de transferências e perdeu todo o resto. Everton 2019-2020. O Everton, no verão de 2019, achava que estava construindo algo especial. Investiram alto e trouxeram jogadores de qualidade. Moise Kean veio da Juventus por 25 milhões de libras. Com apenas 19 anos já era internacional italiano de enorme potencial. Alex Iwobi chegou do Arsenal por 35 milhões. Era muito dinheiro para um jogador que nunca se firmou no Arsenal, mas o Everton confiava nele. Eles também confirmaram André Gomes após ótima temporada e trouxeram Fabian Delph do Manchester City. Jean-Philippe Guibamin foi contratado por 25 milhões de libras do Mainz para substituir Idrissa Gueye. Djibril Sidibé chegou emprestado do Mônaco e Jonas Lössl foi contratado sem custo. Esse elenco parecia capaz de disputar vaga na Europa. Marco Silva era o técnico e os torcedores do Everton estavam animados, mas a temporada foi um desastre. Marco Silva foi demitido em dezembro após péssimos resultados. O Everton terminou em 12º na Premier League, longe do esperado. Moise Kean fez só 2 gols na Premier League e parecia perdido a temporada inteira. Iwobi teve dificuldades para causar impacto, Gabamin se machucou quase imediatamente e perdeu toda a temporada. Delph se lesionava muito e não era confiável.
Sidibé foi uma decepção. O Everton achou que venceu a janela. Em vez disso, eles desperdiçaram milhões em jogadores que ou fracassaram ou se machucaram. Isso definiu o tom para anos de dificuldades no clube. West Ham 2024-2025. O West Ham investiu pesado no verão de 2024 mostrando seriedade. Eles trouxeram Max Kilman do Wolves por 40 milhões de libras, um zagueiro comprovado da Premier League que deveria solidificar a defesa deles. Vicente Somerville chegou do Leeds por 25 milhões de libras. Ele havia vencido o prêmio de jogador da temporada da Championship e parecia uma futura estrela. Niklas Füllkrug, atacante alemão internacional, chegou do Borussia Dortmund por 23 milhões de libras e tem ótimo histórico de gols. Jean-Claire Todibo chegou por empréstimo do NES, com compra obrigatória de 34 milhões. Luiz Guilherme foi adquirido do Palmeiras por 195 milhões. Aaron Wan-Bissaka foi comprado pelo Manchester United por 15 milhões de libras. Guido Rodrigues chegou em transferência gratuita do Real Betis e Wes Foderingham veio como goleiro reserva. O West Ham gastou mais de 184 milhões de libras, parecia um time pronto para brigar por uma vaga na Europa. Mas ao invés disso, essa temporada foi um pesadelo. Após 31 jogos, o West Ham ocupa o 16º lugar na Premier League, perto da zona de rebaixamento. O caos na gestão é evidente. Gulen Lopetegui foi demitido em dezembro, substituído por Graham Potter, que também saiu em abril. Nuno Espírito Santo assumiu. Tentando salvar a temporada, as contratações não deram certo. Füllkrug sofreu com lesões e forma física. Somerville não se adaptou à Premier League. Kilman tem sido inseguro, e Tadibo não virou o pilar defensivo esperado. O West Ham acreditou que formaria um elenco para o top 10, em vez disso, eles estão lutando para não cair. Outro desastre na janela de transferências. Manchester United 2020 e 2022. No verão de 2021, o clube fez contratações que geraram muitos comentários. Eles trouxeram de volta Cristiano Ronaldo da Juventus por 128,5 milhões de libras. Ronaldo, um dos maiores jogadores da história. Seu retorno a Old Trafford gerou empolgação inacreditável. Também contrataram Jadon Sancho do Borussia Dortmund por 73 milhões de libras. Sancho brilhou por anos na Bundesliga e seria a peça que faltava no ataque do United. Rafael Varane veio do Real Madrid por 34 milhões. Um tetracampeão da Liga dos Campeões, campeão da Copa do Mundo, um dos melhores zagueiros do mundo, Tom Heaton também chegou de graça como goleiro reserva. No papel, esse era um elenco para ganhar o título. O United contava com Bruno Fernandes, Pogba, Rashford, Cavani, além de Cristiano Ronaldo, Sancho e Varane. Todos pensaram que esse seria o ano do United, mas a temporada foi um desastre. Ole Gunnar Solskjaer foi demitido em novembro após uma sequência de maus resultados. Ralf Rangnick assumiu como técnico interino, mas as coisas não melhoraram. O United ficou em sexto na Premier League e foi eliminado nas oitavas da Liga dos Campeões. Sem troféus, progresso ou equilíbrio, Ronaldo fez gols, mas bagunçou o time. Sancho teve dificuldades e parecia perdido na Premier League. Varane era bom em forma, mas se machucava muito. O vestiário era caótico e sem tática. O United foi destaque nas transferências, mas teve uma das piores temporadas em décadas. Liverpool 2025-2026, Liverpool no verão de 2025. Gastaram como nunca, bateram recordes de transferências e formaram um elenco de superestrelas. Florian Wirtz chegou do Bayer Leverkusen por algo entre 100 e 125 milhões. O jogador da temporada da Bundesliga, um dos jovens talentos mais empolgantes do futebol mundial, Alexander Isak, chegou do Newcastle por 125 milhões, quebrando o recorde britânico de transferências. Isak tinha acabado de marcar mais de 20 gols na Premier League e era um dos atacantes mais letais da Inglaterra. Milos Kicks chegou do Bournemouth por 40 milhões de libras após ser eleito para o time da temporada da Associação de Jogadores Profissionais. Jeremy Frimpong chegou por 295 milhões, o Guekitik também se juntou ao clube. O Liverpool gastou mais de 414 milhões de libras. Foi a maior onda de gastos da história do clube. Torcedores sonhavam com títulos na Premier League e Liga dos Campeões, mas a temporada foi um desastre. O Liverpool está com dificuldades na Liga, perdeu para o Chelsea, PSV Eindhoven e Nottingham Forest. A defesa desmoronou e as novas contratações não se encaixaram. Woods não marcou gols nem deu assistências em 11 jogos da Premier League. Isak tem lidado com lesões e não consegue ter tempo de jogo consistente. Giggs tem tido dificuldades para se adaptar e foi muito criticado. O time está desequilibrado e sem química. O Liverpool gastou mais de 400 milhões de libras e mesmo assim piorou. É um dos maiores desastres de transferências dos últimos tempos. Southampton, 2020 e 2023. E agora o desastre número 1, Southampton no verão de 2022.
Eles não gastaram tanto quanto o Chelsea ou o Liverpool, mas o que torna isso pior é o resultado. O Southampton gastou mais de 50 milhões de libras e foi rebaixado. Eles pagaram 126 milhões de libras ao Manchester City por Gavin Bazunu, jovem goleiro promissor para ser titular por anos. Sekou Mara chegou do Bordeaux por 117 milhões de libras. Romeu Lavia veio do Manchester City por 111 milhões, um meio-campista com enorme potencial. Armel Bella Costa custou 9 milhões de libras vindo do Veren Philebes Jubon em Bochum. Joe Aribo chegou do Rangers por 64 milhões de libras. Samuel Edozie veio do Manchester City por 10 milhões de libras. Dudi Caleta Car chegou do Marseille por 8 milhões de libras. Matheus Liss foi contratado por menos de 1 milhão, animando os torcedores do Southampton. Jogadores jovens e talentosos deveriam manter o time na Premier League, mas a temporada foi um pesadelo. Ralf Hasenhüttl foi demitido em novembro. O Southampton terminou em 20º lugar na Premier League com apenas 25 pontos, foram rebaixados. Bazunu sofreu muitos gols, Mara marcou pouco e Bella Kochap teve dificuldades. Aribo não salvou, Edozie foi instável, o time desmoronou. Southampton gastou 50 milhões de libras, foi destaque entre os times na luta contra o rebaixamento, mas caiu mesmo assim. É o maior desastre de transferências. Eles ainda estão na Championship hoje, tentando se reconstruir. Então é isso. 7 vezes clubes ingleses venceram a janela de transferências e isso acabou em desastre. Por má gestão, falta de visão ou azar, esses clubes descobriram que gastar muito não traz sucesso garantido. Qual desastre mais te chocou? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Te vejo no próximo.